Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. E olha só, hein, milhões na conta do Vasco, é exatamente isso. A gente vai falar sobre o borderô da CBF e, claro, vamos falar sobre essa quantia milionária nos cofres do Vasco, né? Após o imbróglio absurdo, enfim. Vamos falar bastante sobre isso, não perca, fique aí. E outra, Dimitri Payet foi prestar depoimento hoje. Rapaz, não vou te enganar não, cara. A gente vai falar sobre isso. Não é possível, mas enfim, vamos comentar sobre todos esses assuntos, beleza? E você que está do outro lado também não vai perder, porque hoje tivemos preparação para o jogo contra o Cruzeiro em Uberlândia, no CT Moacir Barbosa. Preparação hoje, hein? Tem novidade. Talvez teremos jogadores poupados. Exatamente isso. Mas antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e lá nos comentários sempre deixar a sua opinião. Não esqueça de olhar aqui, ó, esse botãozinho aqui, inscreva-se. Se tiver escrito inscreva-se, clique e se inscreva para não ficar de fora de tudo que acontece do Vascão, atualizações, informações importantes do Vasco aqui, beleza? Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link para você comprar a sua camisa do Vasco. Então corre aqui, primeiro comentário fixado, exatamente, bezutesport.com.br, o link está aqui. E olha, tem promoção, tá? Tem promoção. Comprando 2 camisas você leva 3. Exatamente, é uma promoção só para você que está assistindo esse vídeo, clicando no link ali no primeiro comentário fixado. Fechou? Não perca essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes, né? Principalmente polêmicos, né? Eu vou falar para vocês não vão acreditar. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o like aqui embaixo. Beleza? Solta a vinheta. Milhões na conta do Vasco. CBF soltou o borderô, hein? E a gente vai falar sobre isso. Como que lucrou o Vasco nessa partida. Enfim, não saia daí. E olha só, o Vasco treinou nessa manhã no CT Moacir Barbosa. E a gente vai falar bastante sobre esse treinamento, porque o Tietê parece que está fora da partida contra o Cruzeiro, ainda resolvendo assuntos pessoais, né? O problema do seu filho recém-nascido, tem que ficar com a família mesmo. Concordo com isso e não deve atuar contra o Cruzeiro. Já alguns jogadores podem ganhar a oportunidade, né, já que o Vasco pode ir para o jogo contra o Cruzeiro com uma equipe alternativa por conta, né, do período de recuperação, controle de cargas e treinamento, né? O Vasco vai ter uma sequência bem desgastante agora, principalmente de viagens. O Vasco já sai de Uberlândia, vai para Ponta Grossa para enfrentar o Operário na Copa do Brasil, depois a Brasília para enfrentar o Palmeiras. Enfim, é um turbilhão, né, de viagens aí pela frente. E o técnico Fábio Carilli, recebendo recomendações de profissionais da parte física e parte médica, deve fazer aí um mix, né? Deve fazer aí uma equipe alternativa para enfrentar o Cruzeiro. Enfim, ainda não é certo, mas existe essa possibilidade e a gente vai estar trazendo para vocês toda essa movimentação. Eu sou a favor de ir com força máxima, vai substituindo durante o jogo, vai poupando o jogador ali durante a partida, né? Vai fazendo as substituições de quem realmente precisa ali de algum tipo de cuidado. Mas durante o jogo, eu acho que é a forma mais inteligente, né, de se fazer o futebol de hoje. Do que você entrar perdendo o jogo e colocar os mesmos jogadores que seriam substituídos para correr o dobro para tentar recuperar o resultado. Enfim, você vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Bom, vamos falar sobre a quantia milionária nos cofres do Vasco, hein? Mas olha só, antes, vou falar para você uma coisa, hein? O jogador francês Dimitri Payet, que tem contrato com o Vasco até o final de julho, né? Termina agora no Bira no mês 5, né? Daqui a 10 dias termina o contrato do Dimitri Payet, que vem se recuperando de uma entorse no joelho direito. Seria o término contratual que está no Bira da Ferdi. Porém, isso foi por conta de um passaporte do francês. Não poderia assinar ali no tempo certo, né? E aí o contrato dele com o Vasco vai até julho. Essa renovação vai acontecer, né, dos documentos do Payet e será ali modificada em breve no registro, né, na Ferdi e também na CBF. Enfim,
Dimitri Payet foi à delegacia de atendimento à mulher, né, prestar depoimento em Jacarepaguá, foi lá, prestou depoimento e, enfim, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Algumas coisas aqui foram... Cara, é até difícil de falar, mas vamos lá. O Dimitri Payet, ele falou que tudo que aconteceu entre o casal, vou resumir aqui, era algo que estava entre eles, de acordo, né? Entre o casal. Falou que a Larissa Ferrari queria ir para a França, bancada pelo jogador, né? A advogada desmente esse fato. E ele comenta uma coisa aqui que eu vou falar para você, que é até difícil, né? A gente falar um pouco sobre esse assunto, né? Mas no depoimento, o francês fala que a Larissa tinha alguns fetiches, enfim. E essa questão de urina, né? Era comum entre o casal, beber urina. O Payet afirmou que a prática de tomar urina era comum entre o casal. Que um dia, né, a Larissa pediu para beber a urina dele, enfim. Simples, não vou entrar em detalhes sobre esses assuntos particulares entre o casal, foi só um comentário aqui, que é até difícil, né, da gente comentar. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Só para resumir aqui que o Payet prestou depoimento hoje na delegacia da mulher e o Vasco, né, respondeu, se posicionou sobre o caso, falou que o Payet está fazendo o que deve fazer, está prestando aí os depoimentos e vai esperar aí o resultado, né, dessa investigação, do julgamento, enfim, como que vai percorrer todo esse caminho, né, entre Dimitri Payet e Larissa Ferrari. E hoje o Dimitri Payet é jogador do Vasco até julho dessa temporada. Bom, enfim, detalhes, pesquisem, porque não dá para falar aqui, é uma situação que a gente também não vai ficar prorrogando, porque tem informação importante. Milhões na conta do Cruz Maltino, é isso mesmo. A CBF divulgou o borderô do clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã, onde o Vasco pegou 100% do valor destinado, hein? Cerca de 1.504.049,64 centavos, mais de 1,5 milhão de reais para os cofres do Cruz Maltino. Vale lembrar que toda essa realização do clássico no Maracanã aconteceu após um imbróglio, né, sobre o local, enfim, e teve uma reunião entre a diretoria do Pedrinho e Flamengo e Fluminense, a concessão, né, que comanda hoje o Maracanã, e o Vasco tem um acordo que mandará 8 jogos em 2025 e 2026 no estádio. O jogo contra o Flamengo é um acordo entre as diretorias, né, onde o Vasco foi mandante total, e aí consegue aí 100% do valor destinado ao Clube de São Januário. Exatamente isso, né? A gente teve aí mais de 1,5 milhão arrecadados nesse clássico contra o Flamengo. É grana, hein? É grana nos cofres do Vasco. Jogar no Maracanã, todo mundo sabe que é muito rentável, né? Por isso que o Flamengo tem uma facilidade hoje dessas questões financeiras, porque jogar no Maracanã dá uma rentabilidade muito grande. Se você tiver um percurso maior, mais grana você vai ganhar por conta mesmo do público, né? Enfim, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, porque você manteria ainda mais jogos no Maracanã para ajudar nessa parte financeira? Vai lá, deixa a sua opinião. Lembrando, né, que São Januário em breve vai entrar em reforma. A gente tem aí uma reunião no conselho, né, e uma reunião também entre os sócios, uma AGE, sobre uma forma de agariar esses valores para a reforma, né, serem concentrados em um sistema. E isso viabiliza a proximidade dessa reforma e ampliação acontecer. Mas enfim, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, lembrando que daqui a pouquinho eu estou voltando com mais informações. Se você não deixou o joinha aqui embaixo, corre ali rapidinho, é de graça, não te custa nada, você clica no joinha e ajuda o nosso trabalho a continuar aqui trazendo informações para vocês. A nossa equipe já está a caminho de Uberlândia e a gente vai trazer todas as informações e também tudo direto lá do estado de Minas Gerais, onde o Vasco encara o Cruzeiro. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa, bezudesporte.com.br. O link eu deixo lá nos stories do meu Instagram, @Lineker_Vasco. Fechou? Te aguardando, hein? Valeu!